será o ano da revisão, onde a proposta será investir um pouco de tempo para observarmos a nossa vida, darmos sequência e investirmos naquilo que estamos entendendo que está nos fazendo prosperar, está nos mantendo no caminho de Deus e removendo da nossa vida, retirando aquilo que tem sido tóxico, nocivo, aquilo que tem destruído a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças, a nossa saúde. Mas aquilo que precede uma transformação é a percepção. Dificilmente alguém vai mudar se essa pessoa não for capaz de investir um pouco de tempo para entender o que está acontecendo. Eu quero conversar com vocês hoje e o tema da minha mensagem é: quando rever é a única opção. Chega um momento da sua vida que você não tem outro. As coisas se afunilam de uma tal forma que você, queira ou não queira, você vai precisar rever. Você vai precisar rever seu modelo de casamento. Você vai precisar rever seu modelo de administração financeira familiar. Você vai ter que rever sua postura e posicionamento profissional. Você às vezes vai ter que rever o ambiente religioso cujo qual você está inserido. Às vezes, é a grande história do patinho feio. Ele nasce numa família de patos, porém ele não é um pato, ele é um cisne. E por ser um cisne, ele é visto aos olhos dos patos. E todas as vezes que os patos olham para o cisne, ele vê uma diferença. Ele não é como os demais. E por não ser como os demais, ele é considerado feio. Essa é a história do patinho feio. É uma história de preconceito. E enquanto ele não percebe, ele sofre. Por mais cuidado que a pata tenha com ele, por mais cuidado que ela tente oferecer segurança, ele sempre está chorando na história. Por quê? Porque ele nunca percebeu que havia algo diferente. E agora ele se depara com alguns cisnes nadando no lago. E ele chega à conclusão que ele não é um pato. Ou seja, ele está no lugar errado. É importante você e eu entendermos e revermos para descobrir: estamos na igreja certa? Será que realmente essa é a igreja para você congregar e caminhar? Ou será que as paredes escuras, os telões de LED, as luzes, o modelo cujo qual nós oferecemos para que as pessoas cultuem, causa mais confusão do que desejo de adoração? Isso não significa que você está errado. Isso não significa que a igreja está errada. Significa apenas que alguém está no lugar errado. Então, nós vamos investir um pouco de tempo. Eu estava conversando com amigos, ele me disse: Cláudio, você é louco. Enquanto todo mundo está fazendo a semana da virada, você traz um tema chamado revisão? Eu falei: é exatamente isso. A proposta é revermos. Então hoje eu vou usar um texto do Novo Testamento, mas vou falar uma história do Velho Testamento. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Me parece que Jesus está usando de uma clareza extraordinária a conversar com seus discípulos. Ele está dizendo: eu sou a fonte, eu sou a videira. Por mais que vocês sejam produtivos, por mais que os frutos nasçam nos galhos, é importante que vocês entendam que os galhos só estão vivos porque são alimentados pela planta, pela videira em si. Então ele diz: eu sou a videira e vocês são apenas os ramos que conseguem produzir e que estão ligados em mim. Aquele que está em mim e eu estou nele, tá certo? Ele diz: esse sim, ele vai se tornar muito produtivo. Mas aí Jesus termina essa frase dizendo: porque sem mim vocês não poderão fazer nada. Me parece que Jesus está tentando mostrar que se nós queremos obter êxito, precisamos entender que para vencermos, precisamos dele.
Algumas pessoas encaram isso de uma forma um pouquinho confusa, porque acham que as pessoas que estão fora da igreja, elas estão, fora de Cristo. Bom, me parece que isso não é verdade. Como criaturas, estamos todos em Cristo. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio, Ele é o fim. É assim que funciona. Até as pessoas que você não vê na igreja, até as pessoas que você vê prosperando ou aparentemente ganhando o mundo com a proposta de perder a alma, essas pessoas não poderiam fazer o que fazem se não fosse Jesus. Ele é antes de tudo e Ele é depois de tudo. É importante nós entendermos isso. Quando ele diz que ninguém pode fazer nada sem ele, ele não está falando só para os crentes. É uma mensagem universal, porque se temos o sopro de vida, se estamos vivos, é graças a ele. Essa é a grande verdade. Então, nós vamos olhar e vamos entender que olhar muitas vezes e temos a garantia, a certeza de que ele está conosco, e muito mais simplesmente para que realizemos coisas nesta terra, mas também para que alcancemos através dele o poder da graça que nos fará, vencer o pecado e termos direito à vida eterna. Nós sempre vamos precisar estar passando por um momento de revisão. Eu quero ver com vocês rapidinho a história de Josué, quando ele começa a assumir a frente do governo daquele povo. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso. O povo é um povo aparentemente nômade, um povo que vem conquistando, é verdade, mas que tem o seu destino Canaã. Assim que Moisés sai de cena, Josué assume, ele atravessa o Jordão, o que não era, apesar de ser um ato milagroso, atravessar o Jordão, eu não sei se pessoas precisariam de fato daquele milagre, quer naquela época, quer hoje. O Jordão era um rio que não era muito largo para se atravessar. Eles não teriam tanta dificuldade de encontrar um ponto favorável para atravessar o Jordão. Nós não estamos falando do Mar Vermelho. O Jordão era é um rio estreito, pequeno, grande extensão, mas eu estou dizendo de uma margem a outra, ele nunca foi tão grande. Talvez você imagine o Jordão como o Amazonas, mas não é assim. Ele é bem pequeno. Hoje, por exemplo, grande parte dele não tem 20 metros de uma margem a outra. O milagre está, nessa ocasião, a água parar para que o povo passe a pé enxuto. É só isso. Por quê? Porque Deus está querendo mostrar ao povo que ele é com Josué. Josué está afirmando o seu ministério. É só isso. O primeiro grande obstáculo de verdade é Jericó, que é um ambiente onde aquele povo não está muito seguro de que vai obter vitória. Por quê? Porque eles não têm mais o grande estadista Moisés. Agora Josué está à frente. De forma milagrosa, é verdade. Os muros caem e Josué consegue a vitória, criando 3 forças poderosíssimas: a força da fé, a força da obediência e a força do combate. Jericó é vencida, suas muralhas caem, eles obtêm êxito sobre uma cidade poderosíssima. Primeiro, porque eles estão firmando sua fé. Segundo, porque eles estão obedientes numa estratégia louca de oferecer ao inimigo voltas e depois retornar ao ponto inicial. E finalmente agora, depois que as muralhas caíram, os homens entraram e tiveram que lutar, provavelmente com a maioria do povo ainda atônito, meio sem noção do que tinha acontecido. As muralhas ruíram, boa parte dos soldados deviam estar lá, e quem não estava, estava à margem, muitos estão feridos, e foi uma batalha extraordinária para uma cidade que parecia intransponível. Mas vamos esperar um pouquinho, porque depois de Jericó, que parece intransponível, vem uma minúscula cidade que parece insignificante. Enquanto eles pensam que não podem vencer Jericó, eles pensam que a cidade de Ai vai ser moleza, vai ser fácil. Para quem venceu Jericó, vai ser fácil. Se nós vencemos algo tão grande, como perderemos
uma batalha para uma cidade tão pequena. Eu queria lembrar a você, querido, que cada batalha é única e traz consigo seus desafios. Nunca menospreze as coisas pequenas. É assim que funciona. Desprezar coisas aparentemente insignificantes pode ser rejeitar poderes extraordinários. Nós vemos isso na casa do poderoso comandante do exército da Síria, Naamã, uma insignificante garotinha, uma mera escrava. O importante não é quem ela era o que ela carregava, era o que ela trazia consigo. Aquela embalagem tão pequenininha e tão inapropriada trazia consigo um poder que o exército inteiro da Síria não era capaz de resolver: a lepra de seu comandante. Cada batalha traz consigo suas peculiaridades, suas particularidades. E é isso. Na verdade, na batalha não importa, segundo o texto que lemos, o tamanho do inimigo. O importante é que só teremos êxito se Deus estiver conosco. Porque se Deus for por nós, quem será? Às vezes nós não lembramos disso. Em todas as batalhas que enfrentarmos, quer contra um câncer, quer contra uma gripe, se Deus não estiver contigo, a gripe pode se tornar uma pneumonia. A pneumonia pode se tornar uma tuberculose e você pode morrer por algo que começou de forma muito insignificante, mas você pode ter câncer. Se você lutar com Deus, o Deus que você serve e que servimos pode curar o câncer. Então não é o tamanho do inimigo, é a presença do aliado. É isso. Josué não sabe disso. Ele está à frente, é só um início da caminhada. Ele é um herói, vencer uma batalha importantíssima, certo? Jericó era considerada uma cidade intransponível, com suas muralhas. Para o material bélico da época, não tinha nada que poderia derrubá-la, nada. Olha só, agora eles vão lutar contra Ai. E o capítulo 7 de Josué, verso 3, coloca aí, por favor. Josué 7:3. Josué capítulo 7, verso 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olhe bem, eles estão olhando. Josué manda observar a cidade. Seus batedores, seus espias voltam e diz: é uma cidade pequena, pouca resistência, poucos homens de guerra. Não envie para lá todas as tropas. Para quem venceu Jericó, aí é fichinha. Só 2 ou 3 mil homens são suficientes. Eles não sabem uma coisa. Eles não sabem o que Sansão também não sabia. Eles não sabem. Eles não sabem que Deus não está mais com eles. Eles continuam crentes do mesmo jeito, gente. Ninguém desviou, não. Está todo mundo aqui. É o mesmo povo que venceu Jericó. Eles estão acampadinhos, direitinho. Aparentemente está tudo certo. Só tem uma diferença que ainda não foi notada. Quando eles entraram em Jericó, Deus era com ele. Quando eles saíram de Jericó, Deus não era mais com ele. Mas pastor, eles não continuavam com fé? Claro que continuavam. Eles não tinham vontade de combater? Não eram soldados os mesmos que mataram os homens de Jericó? Sim, eles tinham fé e eles tinham poder de combate. Eles só não tinham mais a obediência. A obediência havia sido burlada. Eu não sei a que nível nós podemos colocar isso no Novo Testamento. Eu acho que precisamos rever isso para 2024. Até que ponto o pecado de uma pessoa pode comprometer todo o coletivo? Até que ponto um pastor sem vergonha, promíscuo, adúltero, pode comprometer toda a direção de um rebanho? Até onde um ministro de louvor, um líder, alguém de relevância pode comprometer a estrutura? Acho que vale para nós pensarmos e orarmos por isso. Porque nessa história, o texto em que lemos agora aqui, ele diz que em relação a Jericó não é nada, não tem como não vencer. Mas pasmem vocês, verso 4: assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram
de diante de Ai. Verso 5. Os homens dali mataram os 36 deles, perseguiram os outros, do portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Preste atenção. Cadê agora o poder que estava em Jericó? Cadê o poder agora da estratégia de Josué, de seus soldados? Eles não servem de nada. Perderam a batalha para uma cidadezinha pequenininha, foram derrotados. E agora? Agora faz o quê? O que pessoas fazem quando o coração se transforma em água? O que é água? Água é aquilo que não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro. O que acontece quando a derrota bate à sua porta? Quando a humilhação? O que acontece quando a vergonha? Você já parou para pensar nisso? Josué agora está nessa situação. Acaba de vencer uma cidade grande e perde uma batalha pequena. O coração do povo, porque é o povo. E o povo de lá não é o povo daqui, não. O povo daqui tolera tudo. O povo daqui engole tudo. O povo daqui aceita tudo. Aqui colocam quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, faz o que quer e acabou. Esse povo não. Se Josué perde mais uma batalha, quando ele assume o governo, sabe o que dizem a ele? Nós vamos ficar de olho em você, porque se nós olharmos para você e descobrimos que Deus é com você, como foi com Moisés, nós vamos te seguir e matamos quem não te seguir. Agora ele também sabia que se ele tentasse governar o povo, quem morria era ele, porque aquele povo não engole o que nós engolimos. Esse povo não é brincadeira, é o povo de Deus. Não sei se nós somos ou não, vale uma revisão. Pare e pense. Só que quem está à frente é Josué. O que está em jogo é a vida dele. Então ele só tem uma opção: rever. Está na hora de Josué parar e fazer uma revisão. Ele precisa dar uma paradinha e olhar e disse: o Jordão foi legal, Jericó também foi legal, mas eu tenho um problema com Ai. E por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O problema não está em Deus, você pode ter certeza. Então chegou a hora desse camarada dar uma olhadinha e fazer uma revisão. Verso 6. Depois você lê em casa que é legal. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos, de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. Vamos lá. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar na mão dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Põe o 9. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Preste atenção. Sabe o que esse cara fez? Ele parou. Parou. Chega, parou. O que nós vamos fazer? Nós vamos rever. Vamos rever porque que eu tirei essa nota. Vamos rever porque é que a minha situação financeira está desse jeito. Vamos ver por que a minha intimidade com Deus não é mais a mesma. Vamos ver porque que eu estou endividado. Vamos ver porque eu não tenho mais intimidade sexual com meu cônjuge. Vamos rever por que o nosso filho está se comportando desse jeito. Vamos rever por que é que as pessoas estão abusando nos tratos para comigo. Vamos rever, vamos dar uma paradinha. É isso que ele está dizendo. Vamos, os anciãos, vamos aqui, vamos para a arca, porque era a presença de Deus, estava lá. Vamos para diante da arca e vamos para lá e vamos conversar com Deus. E vamos falar com Deus: olha, Senhor, não dá. Nós atravessamos de lá para cá, terra de cananeus, e agora a gente perde uma batalha por uma cidade pequena. Sabe o que vai acontecer? Uma coalizão entre os nossos inimigos. Eles vão vir aqui para nos derrotar. Ninguém tem coragem de nos enfrentar, porque nós estamos aí vencendo todo mundo, e ninguém quer lutar com o vencedor. Então é isso que ele está fazendo. E quando ele faz isso, aí então o verso 12
Põe o 12 para adiantar. Agora é Deus falando com Josué depois que ele criou um ambiente de revisão. Ele diz: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Pode continuar, por favor. Levantem-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Presta atenção, porque não está dizendo o tamanho, não está dizendo o tamanho. Ele diz: se eu não estiver com vocês, qualquer coisa que vocês enfrentarem é maior do que vocês. Está lá, ó. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem no meio de vocês as coisas condenadas.